explicar sobre o dinheiro aqui, Léo, para você. Cara, alguns trades eles podem desgarrar sem dinheiro. Não é que dinheiro não tem. Por exemplo, vamos pegar isso daqui, ó. Cara, o preço ele dá essa esticada e o fluxo foi soltando de leve, mas muito de leve. Não é que a compra não pode andar porque não tem dinheiro. Ela pode andar se essa agressão for feita pela contraparte e foi vendida na passiva por quem comanda, a gente vai sim ver um preço subindo e o fluxo caindo. Como também a gente pode ver um movimento de preço subindo com o fluxo totalmente de lado? Pode. E por que isso? Cara, o player que está comprando encontrou um na passiva vendendo do mesmo peso, ou o conjunto do mesmo peso. A questão não é seguir a agressão. Dá para seguir a agressão. A agressão ela é muito boa. Eu jamais falo mal da agressão, é que a agressão é preço. Se eu colocar o gráfico de agressão nosso aqui, ó, cara, aquele mesmo movimento das 2h30 aqui, ó, a agressão ela houve, subiu, o preço subiu. E subiu por quê? Porque teve agressão de compra. Agora, quem que fez esta compra? Qual player? Qual bloco de players que comprou? Eu não estou vendo fluxo comprador e fluxo que eu estou falando é financeiro. Se a gente for falar de fluxo como agressão, sim, houve fluxo comprador. Mas e o fluxo financeiro, que é o residual daquele movimento? Não teve. O fato de não ter dinheiro, de duas uma, ou eu vou no preço sabendo que ele tem limite e eu vou fazer um scalp ou vou posicionar ou ligar um stop móvel ali, alguma coisa, ou eu não vou. Porque eu posso acreditar ou posso entender que movimento sem dinheiro tende a morrer. Na maioria das vezes, a tentativa de puxar o preço sem dinheiro, ela é fadada à desgraça. Aqui, nesse exemplo, inclusive, a gente está falando de um mercado que, óbvio, subiu com dinheiro. Mas aqui, quando ele começa a tentar subir de novo, cara, o dinheiro para, não tem continuação de dinheiro. Então, de duas uma, eu vou virar e falar assim, cara, não tem muito futuro essa compra. E não estou falando que ela não vai dar gain, ela deu gain. Só que daí ela não tem continuidade. Por que não tem continuidade? E volta? Porque o mercado está sem dinheiro naquela região. E aí estão desmontando aqui o fluxo, né? Enfim, estão desmontando o hard. Então, uma coisa é a gente falar de agressão, outra coisa é a gente falar de player, e outra coisa é a gente pegar o conjunto de player. É óbvio que, por ter agressão, algum player bateu a compra e foi batendo a mercado e foi empurrando o preço correspondeu àquela agressão, o fluxo estava comprador, então o nosso fluxo residual estava já comprador, então essa compra ela é validada? Sim, ela é validada, não tem problema, mas a partir do momento que você vê ele não indo com dinheiro, você tem que ligar o botãozinho da cautela. Se não tem dinheiro, ou ele morre cedo, ou é ruído. Quando a gente entra em ruído, tem muita gente que fala, pô, mas não, por que não está andando? Porque não tem dinheiro. E às vezes, que daí é um pouco mais avançado, que é não seguir player, mas entender que por que ele não teve dinheiro, já que teve agressão? Porra, se teve agressão e deslocou o preço em 10 pontos, é óbvio que teve dinheiro. Só que da mesma forma que alguém se comprometeu a agredir na compra e comprou, alguém com o mesmo peso vendeu na passiva. O que acontece? Fluxo zero, residual. Residual é o que sobrou daquela agressão e o que sobrou daquela, entre aspas, venda passiva. O mesmo bloco, o mesmo peso de quem comprou, encontrou uma venda passiva. Quem que vai ganhar essa briga? A briga ela é sempre ganha pela agressão, que é quem desloca preço. Mas a continuidade do movimento precisa de dinheiro. Por quê? A partir do momento que eles colocam dinheiro num lugar, eles tendem a defender aquele dinheiro. Só vai ter continuidade esse trade se existir o dinheiro. E aí eles vão defender, porque qualquer pullback é defendido. Quando a gente fala de pullback de dinheiro, ou pullback na região do dinheiro, é o quê? A partir do momento que eles colocam dinheiro,
Vamos pegar aqui mais ou menos essa ideia. Estão desmontando o fluxo, tá? Não vamos falar de desmontagem, mas vamos usar isso como exemplo. Estão desmontando o fluxo. E o preço começou a cair. Logo, existem regiões de defesa. Todo pullback tende a voltar e morrer. Pullback, repique, enfim. Então, quando estão montando uma posição e tem residual, os pullbacks vão ser defendidos. Quando não tem esse residual, não existe o suporte. Então, este movimento aqui de compra do 53 que deu, cara, nenhum lugar dele, em teoria, eu posso usar como suporte de fluxo. Mesmo sabendo que o 53 é o ponto e ele vai ser defendido por preço e não por dinheiro, não tem dinheiro para defender. Quando não tem dinheiro para defender, eu parto do princípio que esse trade nasce já morto. Ele vai ser ruído. Às vezes ele anda, mas eu não vou, por exemplo, ir contra o preço. Não é porque não teve fluxo eu vou vender. Isso não pode fazer. Isso não pode fazer. Então é bom sempre distinguir o que é agressão, o que a agressão faz no preço e se essa agressão teve o conjunto, o coletivo daqueles players que comandam. Quando tem, a gente confia. Quando não tem, é ruído. Eu encaro assim. E é assim que a gente puxa a leitura. É bem legal.